Bom, tem uma pergunta do Capitão Léo. Ele afirma o seguinte, que é, ele e os brisolistas lá no Rio de Janeiro decidiram aí desembarcar da campanha do Ciro Gomes porque acham que o Ciro Gomes já não representa mais nada e estão marcando aí um ato, inclusive, para o dia 25 de setembro para sair da campanha do Ciro Gomes. E, logicamente, ele não diz aqui, né, mas ele falou que eles ainda não decidiram, mas provavelmente apoiar o Lula, eu imagino, né? Aí ele pede um comentário sobre isso e pergunta também o seguinte, que os brisolistas e os marxistas têm em comum a defesa da soberania nacional, da cultura brasileira, etc. e tal, né? Ele perguntou o que mais brisolistas e marxistas teriam em comum, mais alguma coisa em comum. Bom, primeiro eu acho positivo, né? Nós sempre falamos aqui que o Ciro Gomes é um farsante. Não que ele seja um farsante, porque ele não é um revolucionário marxista, coisa que ele nunca se propôs a ser. Nesse sentido, ele não é um farsante. Ele é um farsante quando ele fala que ele é nacionalista, no sentido do PDT, do varguismo, do brizolismo, né? Ele não é nacionalista nesse sentido. Ele faz parte do bloco oposto, que é o bloco dos aliados do imperialismo. Ele é um antigo político do PSDB, né? E aí a pessoa pode falar, não, ele rompeu com o PSDB. Não. Ele mantém as melhores relações possíveis com todo mundo do PSDB. Em particular com o Tarso Gereissati, que foi o padrinho dele dentro do PSDB. Não há ruptura nenhuma. Você percebe quando há ruptura, né? No caso dele não houve. Ele simplesmente decidiu, né, interpretar uma personagem, que é o Ciro Gomes nacionalista, uma personagem que não existe. Então eu acho importante que o pessoal tenha se dado conta disso, tenha decidido romper, né? Acho que é muito positivo. Isso aí mostra, inclusive, né, o problema de você ter a paciência de esperar a evolução política dos outros. Né? Os companheiros aí decidiram romper com o Ciro Gomes, por quê? Porque a experiência deles demonstrou que o Ciro Gomes não é o que eles pensavam que era. E está muito bem, é assim mesmo que as coisas acontecem. Né? Eu espero que a gente tenha contribuído para isso também. Pelo jeito eles definiram apoiar o Luiz Eugênio lá também, candidato ao governo. Isso aí seria muito bom, né? Eu acho assim, o que tem em comum, né? O marxismo e o nacionalismo de tipo varguista, brisolista brasileiro. O que tem em comum é a defesa do país contra o imperialismo, né? E nós temos que ter claro o seguinte, dentro do antigo PTB, foi o partido criado pelo Getúlio Vargas, havia várias alas, né? Havia alas bem direitistas e havia alas bem esquerdistas. O PTB, ele era um partido com grande influência sobre a classe operária. Ele tinha muitos dirigentes sindicais. A expressão pelego foi cunhada para descrever os dirigentes sindicais do PTB. Começou a existir falando o seguinte, esse pessoal é um pessoal que procura acalmar e conter os trabalhadores em função da política do governo. Era uma crítica, se eu não estou enganado aqui, que surgiu inclusive da parte da direita antivarguista, né? E logicamente que nós, como marxistas, vamos ter muito mais em comum com a ala proletária de um setor nacionalista do que com a ala burguesa. Porque o nacionalismo é uma espécie de frente popular, tem burguesia e tem proletariado dentro do mesmo movimento, né? Então, eu acho que defender o país, né, e o povo brasileiro contra o imperialismo é o que mais nós temos em comum. Eu espero, né, que os companheiros, ao evoluir nesse sentido, eles também tirem a conclusão de que a única maneira de lutar efetivamente contra o imperialismo é
organizando a classe operária para essa luta, né? O PTB ele surgiu como um partido que se considerava socialista, né? O discurso do Vargas, que ele pronunciou no Congresso de Fundação do PTB, ele falava: o socialismo é inevitável. É curioso até que ele usasse essa expressão. Mas ele falava o seguinte: o socialismo não vai vir de forma violenta, através de uma revolução, mas de forma evolutiva. Isso daí já, logicamente, que não faz sentido, né? Então, quer dizer, eu acho que a verdadeira expressão, a expressão legítima desse nacionalismo é a esquerda proletária revolucionária. Nesse sentido, nós teríamos muito em comum.